Olá, meu nome é Rodrigo Schatzman e o convidado de hoje no Fala Chats é o Roy, que é professor universitário, especialista em design gráfico e estratégia corporativa, mestre em design e um fotógrafo de mão cheia. Bora pro papo? Roy, primeira coisa que eu queria saber, cara, qual que é a tua história e como é que onde que ela começa a se mesclar com o design e com essa parte um pouco mais criativa? Foi através das fotos? Foi através depois que tu foi pra graduação? Como é que começa essa história, cara? Eita, começou com a pichação, e eu sou bem Uhum, orgulhoso de falar isso, então vamos uhum. começar. Então, Massa. começou bem com 17, 15, 16, 17 anos, né? Comecei junto com os amigos a pichar muro aqui na cidade, né? E, em particular, eu gosto muito da pichação, acho o código todo que envolve ela, quem faz, a estrutura de letras muito, muito legal. Uhum. Hoje em dia continuo admirando bastante, estudando bastante pichação ainda, por tudo que envolve, né? E Legal. começou da pichação a gente partiu para fazer grafite. Uma coisa não anula a outra, né? Não é Uhum. evolução. Aí a galera fala, porque aí tu evoluiu pro grafite. Não, não evolui em nada, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São dois métodos diferentes, né? São duas coisas diferentes. E, partimos pro grafite, né? Fazendo grafite, e nisso eu fui fazer história. Eu sempre gostei muito de história, estudava lá, era moleque, estudava história. Só que com o grafite eu comecei, cara, pô, será que é história mesmo que eu quero? Uhum. E a galera do curso de história é um pouco ativista, assim, não que eu não Uhum. seja, né, mas é um pouquinho mais radical. E eu parei e falei, cara, isso daqui não é pra mim, eu adoro história, mas tá meio pesado, né? Uhum. E nisso, o Raro, que é meu irmão mais novo, tava querendo fazer design. Eu, cara, pô, vou pensar o que é design? Que porra é essa, né, cara? Que é Uhum. isso? E aí comecei a estudar e a gente, beleza, design que eu quero fazer, mas por culpa do grafite, né? Sim, Quando era sim. mais moleque, né? Com 18 anos aí. E aí, 18 anos, prestei vestibular, fiz design, e aí comecei a entender outra coisa de história da arte, história do design. Eu continuei gostando de história, gosto Sim, de sim. história, mas por culpa de outras coisas que aconteceram na vida, eu tô estudando outros focos da história aí, né? E com isso, durante o curso, eu fui apresentado a fotografia, gostei pra caramba. Naquela época era 2001, isso, 2001, 2002. Uhum. Tava começando as câmeras digitais, então era caríssimo. Acho que era a primeira Canon que tinha saído digital. Era Uhum. muito caro, né? E aí aprendi a fotografar com negativo, com filme. E Legal. super divertido, passava tardes na Univille revelando Uhum. os negativos preto e branco. Agora tá bem na moda isso de novo, né? A galera tá comprando os rolos, tudo, né? Nossa, eu recuperei aqui as câmeras aqui, cara, que elas estavam funcionando ainda, olha só. Bah, Comprei umas legal. novas, novas não, né? Que eu não tinha, mas que são Aham. antigas aí. Sim. Comprei uma de 1965 funcionando uma belezinha, Ah, sabe? que maravilha, cara. Essa tem um filtro próprio. Isso. Chama-se filtro ruim mesmo, assim, fabricação dela, né? Se chama China. E aí, durante o curso, eu aprendi, gostei muito, gosto muito de fotografia, gostava muito de fotografia, Uhum. mas comecei a me dedicar mais ao design. E Legal. são duas coisas um pouquinho diferentes, assim, o design e a fotografia, né? Como eu Uhum. encaro a fotografia. E passei um tempo sem fotografar, acho que foram, sei lá, uns 4, 5 anos, assim, até vendi as câmeras, fiquei só com essas mais antigas, mesmo as Uhum. digitais já tinha vendido tudo. E, sei lá, faz uns 6 anos eu voltei a fotografar porque eu comecei a fazer trilha. Eu Uhum. comecei a fazer trilha e falei, nossa, que legal. Aí começou, pô, legal, celular, super bem, já fotografava, mesmo Sim, há sim. 6 anos atrás, celulares fazendo boas fotos já. Sim. Sim. Comprei uma GoPro porque, pô, tá na trilha, dá pra cair na barra, chutar, jogar futebol com ela, que ela tá funcionando ainda, né? Aham. E aí, pô, vou voltar, vou comprar uma outra câmera. E aí, novamente, me interessei por uma que fosse pequena, que eu conseguisse colocar no bolso, né? Uhum. E nisso começou a mudar. Então, de 5 anos para cá, né, desde esse retorno à fotografia, Sim, começou sim. a mudar, porque eu comecei a me dedicar dentro da Univille, dentro da instituição que eu trabalho, a participar de projetos que eu pudesse registrar isso. Sim, sim. E aí explodiu minha cabeça, né? Explodiu minha cabeça porque
eu comecei a ver coisas que na minha bolha eu achava que não existia, eu achava que era muito longe, eu achava que só tinha em cidade gigante. Ah, só tem em São Paulo isso daqui, em Joinville não tem, né? E aí eu comecei a ver isso e aí eu falei, não, esquece, agora não tem mais volta. É outro mundo mesmo. Eu tô enterrado na fotografia, felizão enterrado na fotografia, Legal, cara. enterrado no design, mas aí no design uma parte, eu tô trabalhando com uma parte menos menos de fazer design, né? Menos layout. Isso, de sentar na frente do software, uma parte mais estratégica, de usar o design para trabalhar com a gestão, né? Com gestão de curso, com gestão da minha vida. Então, essa é a minha história. Então, por culpa do design, eu fotografo. Cara, que legal. E a gente consegue, então, já que tu falou que foi através das trilhas que tu fez, as viagens que tu fez, que tu voltou a fotografar, voltou a ter esse gosto por foto, e daí agora tu entra no mundo da foto completamente. Tu disse que essas experiências que tu faz, dá pra ver muito no teu Instagram, dá pra ver muito nas tuas redes, que tu sempre traz algo da viagem. E não é só algo tipo, não, fui numa praia e trouxe uma conchinha. Não, mas eu trago algo de, não, eu vou lá, tiro uma foto, registro aquele momento. E eu vejo que isso talvez seja uma parte bem importante, essa experiência pra ti, né? Além de estar lá, não, é registrar e trazer isso, né? Como é que isso... como é que é o tesão mesmo de tu, cara, sair de casa pra viajar, eu tô levando a câmera, eu sei que eu vou registrar coisas incríveis no meio dessa viagem, sabe? Cara, a foto no final é resultado daquilo que a gente vive, assim, né? Eu viajo com a minha esposa, né? Nós somos um casal, a gente viaja sempre. Graças, assim, ao universo, eu encontrei uma pessoa que é companheira, que gosta de botar o pé no barro, que se joga para viver em Airbnb que parece um cativeiro, sabe? Então, todo mundo já passou pelo Airbnb cativeiro, né? Então, Normal. E nisso, no final, a foto é só o resultado disso, porque tem muito estudo antes, né? Então, vamos fazer, que seja uma trilha simples, assim, vamos fazer a Rota das Cachoeiras ali em Corupá. Mas estudar Corupá ali, Corupá tem X mil habitantes, nossa, essa trilha, olha só o que acontece lá, quem que mantém essa trilha, né? Eu gosto muito de Santa Catarina, eu gosto muito de Joinville, eu não sou de Joinville, mas eu acho que tem muita coisa para fazer aqui, para fazer na região. Eu acho o estado muito legal, sabe? E eu gosto de explorar, a gente gosta de explorar essas coisas, né? E no final a foto, seja de uma trilha, ou seja de uma ilha que flutua no meio do lago Titicaca, é muito parecido o processo, que é um processo de estudar, um processo de viver mesmo, sabe? Tem muita gente que tira foto, assim, tem documentarista, né, que fala, nem converso antes para não ser influenciado por aquela conversa. E, cara, eu adoro chegar e conversar, eu adoro chegar na tiazinha que tá vendendo pão e, e aí, como é que tá? Como é que tu tá? Como é que tu não tá? O que acontece aqui na cidade? Como é que é viver nesse lugar, né? A gente viaja muito pela América do Sul, América Latina, por gostar da cultura, pelo Brasil às vezes ser meio deslocado do resto, né? A gente tá no meio de uma cultura tão rica e o Brasil ser um pouquinho diferente. E aí a gente começou a estudar espanhol para poder se comunicar melhor também, para poder chegar lá e falar assim, vou sentar com a tiazinha da esquina que não vai entender português, que não vai entender inglês, mas espanhol ela vai entender. Então vamos sentar para conversar, para trocar uma ideia, para ir na padoca, ficar na fila da padoca esperando. Para não perder nenhuma experiência mesmo, né? E aí no final a fotografia disso é resultado, né? Na última viagem que eu fiz, que foi pro México, que deu para viajar esse ano em janeiro ainda, né? Mas foi uma parada de tirar menos foto. Então, eu vou tirar duas fotos, uma na vertical e uma na horizontal, e só. Então eu tô lá no lugar, estava num super lugar isolado, vou tirar duas fotos aqui e acabou. Sabe? Naquele lado de lá vou tirar duas fotos, uma na vertical e uma na horizontal e acabou. Para treinar mais o olhar e treinar mais o antes de fotografar, né? E viver mais aquele lugar, entender o que está ali, entender o que está acontecendo, as pessoas, se tem pessoas que estão frequentando aquilo ali, o que elas falam, de onde é que elas são. A parte boa é que tu sempre encontra um brasileiro em qualquer lugar que tu vai, tá? Eles estão tudo espalhados. Sempre tem um brasileiro, sempre tem alguém com uma camisa de um clube de futebol brasileiro, aí já começa o diálogo e fica mais fácil, assim. Legal. Eu vejo que tem muitos
puxando bem pra essa tua última fala, tem muitos criadores de conteúdo, daí eu falo mais criadores de conteúdo mesmo, youtubers, que trabalham com isso, que falaram muito não, às vezes a gente vai pra um lugar e a gente tem tanto trabalho de produzir conteúdo que a gente quase não vive naquele lugar, porque a gente fica focado em olhar pro visor da câmera, em focar em registrar aquele momento, e é legal que tu falou que assim, não, eu vou tentar fazer algo que seja viver aquele lugar, para que o meu olho esteja treinado para pegar a essência daquele lugar, e não sair com um cartão de memória cheio de foto, um cartão de memória cheio de take que eu nunca vou usar, e não, eu vou aproveitar esse momento. Eu vejo, várias vezes aconteceu comigo, de eu fui viajar, e eu falei, puta, eu vou levar câmeras, eu pensei assim, não, eu não vou levar porque vai ser uma experiência totalmente diferente, porque eu vou pegar a câmera e eu vou querer ficar apontando para todos os cantos, cada formiga que eu for ver no meio do caminho eu vou querer fotografar porque eu vou achar incrível, e a experiência da viagem, talvez, como pessoa, vai ser comprometida. E é legal esse olhar que tu tem de, não, pô, eu vou me preocupar em tentar qualitativo, não quantitativo. Tu não vai tirar 200 fotos, não, eu vou tirar muito menos, porque eu vou estar com o olho muito mais treinado, porque eu vou estar muito mais fazendo... E tu vê que essa viagem do México já fez a diferença, assim, nesse teu pensamento? Fez bastante, cara, fez bastante. Eu tô querendo carregar menos câmera agora, né? No final eu tava carregando uma digital, uma no bolso com filme, né? E outra com filme na mochila, no final da viagem, assim, já, né? Então eu tô carregando 3 câmeras e a mochila tá cheia de câmera, fora capa de chuva, a água que tá na mochila, então tá carregando, parece uma tartaruga, né? E aí, o que tu falou dos criadores de conteúdo, fico com muita pena disso, porque são lugares absurdos que a gente tá tirando foto só, né? E no final a foto é resultado. Então, nessa viagem do México, eu já vi bastante resultado de ter qualitativamente fotos melhores, né? Fotos mais bem estruturadas, mais bem pensadas, mais bem formadas, assim, sabe? E eu, com certeza, vou partir para a próxima, assim, menos equipamento essencial mesmo. Essa viagem ainda viajei com 2 lentes. A próxima viagem vai ser uma lente só, uma objetiva só e já era, não precisa mais nada, sabe? Aqui tá na câmera, se não der pra fotografar, não deu, vai ficar assim, ficar na memória, sabe? Legal. Mas vai ser uma lente só, de repente 2 câmeras, uma de filme de bolso, assim, para ficar fácil de fotografar rápido, né? E outra digital, um pouquinho maior, aí para poder ter mais qualidade, imprimir e vender essas fotos depois. E como que essas viagens que tu acaba fazendo trazem, agregam no teu dia como professor e como criativo mesmo? Não só como professor que trazia bagagem para poder conversar com a galera em sala de aula, mas também como, já que eu trabalho também com fotografia, já que eu estou bem incluído nesse ramo de fotografia, ela me dá uma bagagem para poder conversar sobre várias coisas e para simplesmente a gente também não ficar só... Esse é bem comum, a gente falar assim, não, no Brasil não tem nada, eu vou sair daqui, ou daqui, que nem tu falou ali no momento, porra, eu vou pra São Paulo, porque São Paulo que tem as grandes coisas, e tu treinar as tuas experiências mais com, não, eu vou trazer essa experiência pra cá e ver que aqui em Joinville, aqui na região, também tem isso, também tem as coisas legais. Como que isso influencia no teu dia a dia, cara? Eu, na verdade, eu não sei como começar a responder essa, porque é tanta coisa, na verdade, é tanta coisa que acontece, que desde perrengue, e aí viagem não tem perrengue. Férias é férias. Férias é diferente de viagem, eu acho que é bom definir isso, né? Férias, tu descansa, tu vai para um hotel, ou tu fica em casa, ou tu vai para casa dos parentes e tu não faz nada. No máximo lava a louça aí no final, ou cozinha. Viagem é perrengue. Viagem é tipo, passarem dinheiro falsificado, viagem é te meter em furada, né? E é normal, e tem que estar aberto a isso, né? Então a gente já sabe, vai viajar, cara, vai ter perrengue, vai ter passar mal, vai ter piriri, vai precisar tomar soro, sabe? Vai comer coisa estranha. Em particular, a gente já vai preparado para isso, com garrafa com filtro de carvão, né? Preparação física, psicológica e física disso, né? Sim. Mas, cara, eu não sei nem como começar, porque tanta coisa, tu foi falando, veio tanta coisa na minha cabeça que mudou o jeito que eu penso, sabe? Sim. Tem um relato que, assim, quando me perguntam, eu sempre falo, qual foi a viagem que mudou a tua vida? Eu falo que foi pro Chile. Foi em 2015 essa. E eu sempre fui um cara muito de, ar-condicionado, shopping, vamos andar no asfalto, olha ali, tem barro ali, que nojo, ui.
sabe? E quando a gente chegou no Atacama, a gente foi para Santiago, super cidade, linda, absurdo, né? Gigante. Aí quando a gente chegou no Atacama de avião, eu já fiquei assustado porque, cara, só tinha pedra, era um deserto, não tinha nada. Tinha uma cidadezinha no meio e nada ao redor. Aí eu, meio, caramba, o que que eu tô fazendo aqui, né, cara? Agora que eu vou morrer. E a gente ficou lá, eu não me recordo se foram 7 dias, foi um tempo maior do que a gente costuma ficar nas cidades, assim, porque a gente acaba querendo atingir mais cidades, então fica 2, 3 dias em cada cidade, né? Sim. E aí fica um tempo maior, eu falei, cara, tô ferrado, vou querer ir embora dessa, né? E na hora que chegou lá, a gente chegou no local que a gente ia ficar, né, no Airbnb, a gente começou a andar e eu falei, nossa, que isso? Cara, eu não preciso de nada do que eu tenho. Eu tenho muito mais do que eu uso, do que eu realmente preciso, sabe? Cara, não tem... Pô, tem uma estrutura boa para turismo e tudo, mas, cara, água, não chove, e um monte de outras coisas, sabe? E aí eu comecei a pensar e falei, cara, isso daqui foi tipo uma epifania, assim, quando eu passei por lá, que foi de ver as coisas totalmente diferentes, né? Aí a partir dali foi morro abaixo, né? Foi morro abaixo de se jogar em qualquer lugar, se jogar em qualquer buraco que tem. Vamos parar e tal coisa, vamos para tal lugar, não tem nem aí. Mas tem 500 pessoas, o vilarejo lá tem 80 pessoas que moram. Vamos lá no vilarejo de 80 pessoas. Vamos conhecer cada pedacinho. Conhecer cada pedacinho. E a parada louca é que é muito diferente, por mais que seja todo mundo é ser humano, por mais que todo mundo seja geneticamente igual, aí, cromossomo, tudo, mas cultura é muito diferente, né? Então, a gente já comeu carne de lhama, cara, é uma coisa, eu sempre falo, a galera fica, é tão fofinho, eu falei, a vaca também é fofinha, né, gente? Então, pô, a vaca é fofinha também, né? Então, mas por experimentar, assim, sabe? Então, é ir num lugar e viver aquele lugar, então isso muda completamente as coisas. Quando tu chega aqui, com certeza, assim, pra mim, a minha casa é o melhor lugar do mundo. Sim. Mas quando tu tá viajando, aí sim, tu vê outra cultura, vê como é que eles interagem, né? Tem muita coisa, eu brinco que é gastrocultural a viagem, né? Então é se jogar em museu, se jogar em o que tem e comer. Sim. E comer comida de rua, comer no restaurante do tiozinho da esquina, passar e ver, pô, aquela padaria tá cheia, mano, aquela padaria deve ser boa, vamos lá, né? Então entender isso é muito louco, eu não consigo explicar, assim, do que a gente passou tudo, sabe? E até aqui em Joinville mesmo, né, aqui na região, com as aldeias indígenas que eu vou visitar, com as comunidades quilombolas, então olhar isso é outro mundo mesmo. Na hora que eu retorno daquilo ali, na hora que eu tô conversando com aquelas pessoas que eu retorno, a perspectiva que eu tenho de mundo é totalmente diferente, assim. E a maior coisa que no final que eu tiro é, cara, a vida pode ser muito mais simples, sabe? Tudo pode ser muito mais fácil, tudo pode ser muito mais simples. Cara, tu falou sobre a aldeia quilombola. Não sei se você pode falar, se é a aldeia que se fala. Isso, comunidade. Comunidade quilombola. Isso, comunidade quilombola. E tu fez um projeto que é o Beco do Caminho Curto, né? Que foi catalogado como comunidade quilombola, né? E eu, no alto da minha total ignorância, falei, caraca, isso tem aqui na região? Não, isso tem aqui na cidade. Isso tem aqui do lado. Não precisa ir lá pra sei lá, ir pro outro lado do estado pra poder achar um negócio, uma comunidade como essa. Como é que foi essa interação? E principalmente, assim, trazer pra discussão um tema como esse através da fotografia e do design. E entender que o design serve para isso, sim. O design tem esse papel, sim. Isso não é coisa de... essa conversa não é uma conversa de ativista, essa conversa não é a conversa de quem tem que conversar, não. Todos temos que conversar e você, como um cara que trabalha com design, que trabalha com fotografia, trouxe esse aparato e, assim, quanto tempo que ficou a exposição? A exposição ficou um pouquinho mais de um mês ali num shopping da cidade, né? Então ela ficou um pouquinho mais de um mês, mas a minha reação foi a mesma que a tua, tá, Rodrigo? Quando eu descobri, né, que tem uma comunidade quilombola em Joinville. O quê? Que é isso, cara? Nossa, a cidade mais alvejada do estado, né? Alvejada de alvejante mesmo, né? De querer ser branca, assim. E, na verdade, Joinville tem a maior população negra do estado, né? Então, isso foi outra coisa que eu fui descobrindo, né? Nesses estudos e ir lá nas comunidades, né? E foi uma loucura. A minha reação foi a mesma que a tua, assim, quando eu descobri. É um projeto da Univille, né, que trabalha, um projeto de extensão
que trabalha com essa comunidade, a gente conseguiu montar uma biblioteca para eles, conseguiu, os Engenheiros Sem Fronteiras foram lá fazer todo o saneamento básico, então deu para dar um gás nessa comunidade, continua o trabalho, eu continuo fazendo outros projetos agora, só estão em stand-by, agora por culpa dessa época de pandemia aí, né? Mas foi bem essa reação, tipo, pô, tem isso aqui, de chegar lá e ver outra realidade mesmo, né? E tem muita gente que fala, aqui na cidade não tem pobreza. Tem bastante pobreza na cidade, só que tá à margem, né? Tá tudo maquiado, a gente não consegue enxergar. Só que é chegar lá e ver a criançada brincando, ver as mães, os pais brincando, isso é uma coisa surreal, assim, sabe? Tu fica olhando e fala, eu me sentindo muito mal, assim, comigo, né? Outra coisa, pô, como que eu fico reclamando da vida? Pô, por que eu fico reclamando que eu não tenho tal coisa? Porque eu tenho que comprar um tênis novo, uma jaqueta nova, um carro novo, sei lá. E aí chegar nisso, tu fala, cara, novamente, é tudo muito mais simples, é tudo muito mais fácil. A vida é muito mais fácil do que pintam pra gente, do que a gente pinta, né? E o maior desafio de chegar na comunidade, as crianças da comunidade, foi não vender miséria. É muito fácil fotografar miséria, é muito fácil chegar lá e criticar, nossa, não tem esgoto, olha aqui, não tem energia elétrica, olha só, não sei o quê. E a abordagem no meu trabalho, eu sempre tento fazer uma abordagem construtiva. Eu continuo criticando, e se for para sentar e debater sobre isso, com certeza vou ser bem crítico, né? Mas na hora de mostrar isso para as pessoas, a ideia é mostrar uma coisa positiva, né? Mostrar que, olha só, essas crianças, a Brenda quer ser médica, tá vendo, gente? Aqui, ó, o Miguel quer ser jogador de futebol, cara. Sabe? Então é mostrar que essas crianças têm futuro, que elas podem ter futuro, e não mostrar só a parte mais complicada disso, né? Sim. Porque aí já faz parte do dia a dia delas, né? Já faz parte do nosso dia a dia isso. E a ideia com a fotografia é sempre construir algo positivo, por mais complicado que sejam os assuntos, né? Por mais complicado que seja essa interação com as aldeias indígenas também, e eles estão passando sérias dificuldades agora, sempre passaram, mas agora mais ainda, né? É tentar mostrar uma maneira positiva e ver como que o design pode auxiliar nisso, né? A discussão, ela é fora a fotografia, fora o design, você já vai ter essa discussão, a gente já tem, né? Os grupos políticos, os grupos, as ONGs, os grupos que trabalham com isso, mas é tentar trazer essa parte positiva, até porque é uma coisa da minha personalidade, né, que eu sempre sou uma pessoa que eu gosto de estar brincando, eu gosto de estar conversando com todo mundo, então é tentar mostrar isso no trabalho mesmo, no trabalho também, né, não só falando que, olha só que legal, mas mostrando, pô, olha só que legal. Sim, até porque se tu faz um registro de uma criança como essa, focando na pobreza, focando na miséria, focando no sensacionalismo, que talvez até pudesse chocar mais as pessoas que fossem olhar, daqui a pouco essa criança cresce, ela consegue um desenvolvimento maior, e uma foto que ela tem dela quando criança é um retrato de talvez um passado que ela não quer, que ela não queira lembrar, mas que talvez doa pra ela, sabe? Criar um estigma, né? Ela vai ficar estigmatizada aí, né? Meio complicado mesmo, né? Sim, e é bem que tu falou, assim, usar o design ou usar o que a gente tem, independente se for design, independente se for música, independente do que for, mas para tentar combater esse tipo de preconceito visual, de preconceito até de sociedade. E eu já engato para um outro papo, que é a gente está conversando cada vez mais sobre trazer a pluralidade para o design, por mais que o design sempre foi... não sempre, mas o ramo do design tende a ser um pouco mais plural, de ter várias discussões, de a gente conseguir levantar várias bandeiras diferentes. E tem uma frase que fala que onde há diversidade há inovação. Onde há pessoas diferentes, de pensamentos diferentes, a gente traz inovação. Como é que tu vê isso dentro do mercado, assim? Isso realmente acontece ou isso é algo que a gente ainda tem que, com foice, abrir mato para poder ficar com que a conversa esteja cada vez mais plural? Adorei a frase, Rodrigo. Primeiro, adorei a frase aí. Não sei de quem é, depois você vai me passar de quem é essa frase, porque eu acho que a pluralidade, que a diversidade é a maior riqueza do ser humano. Então, ter pensamento diverso, ter pontos de vista diversos, constrói
a discussão constrói um conhecimento, constrói um monte de outras coisas, né? Então é super importante isso. O design, cara, na área do design ainda acho que tem muita gente falando, mas não tá acontecendo. Do tipo, olha só como a gente é homoafetivo, mas no final tá fazendo piadinha homofóbica. Aí chega lá, quando tá só com os amigos no bar, tá fazendo piada homofóbica, sabe? Então eu acho que isso rola bastante ainda. Tipo, olha só, agora, né? Muda o avatar na rede social pra arco-íris e não tá contratando um gay, uma lésbica, um trans, uma drag, né? Então isso eu acho bem complicado ainda. É complicado para o mundo. A parte boa dessa área da área criativa, né? Acho que dá para envolver artes, dá para envolver design, publicidade, né? Fotografia, cinema, é que por si ela tem uma área homoafetiva, então ela já tem um fluxo de trabalho grande, né? De pessoas diversas, não só homossexuais, mas de drag, de trans, de queen, de drag queen, de um monte de coisa. Com o negro, ainda eu sinto uma barreira grande com o negro, porque a gente tem o Joinville tem a maior população negra do estado, né, o que justifica por ser a maior população, então a gente tem aí uma estatística básica, aí, né, uma proporção básica, mas a gente vê poucos negros, né? Eu vejo poucos negros nas universidades, eu vejo poucos negros sendo professores. Eu olho para o lado dos meus colegas, de cabeça, assim, eu lembro de 3 negros dando aula, né, na instituição de ensino superior, sabe? Então, eu acho que ainda é complicado, que é bem marginalizado ainda, né? Na verdade, todos esses grupos, né, são marginalizados. A gente tem travestis, as travestis são muito marginalizadas ainda, né? Eu comecei até a fazer um trabalho com as travestis, tive que parar por culpa dessa pandemia que a gente está vivendo agora, né? Mas é um grupo bastante marginalizado ainda, né? Então conseguem trabalho só em telemarketing, em coisas que não aparecem, né? Porque se vão aparecer, choca a aparência, né? Então as pessoas ficam chocadas com a aparência das travestis, o que cada um se veste como quer. Eu adoro me vestir de oncinha e ninguém tá me julgando, sabe? Então choca um pouco essa aparência, né? Mas eu acredito que a gente tem um bom caminho ainda para percorrer. E aí mostrar isso, falar sobre isso é super importante, né? Então, algumas vezes a gente escuta, mas isso é mimimi, tá problematizando. Cara, é época de problematizar. De repente, daqui a 10, 20, 30 anos, a gente vai olhar para trás e falar, putz, como era difícil, não, agora tá tudo resolvido, sabe? A gente vai agradecer que a gente trouxe pra conversa nesse momento, né? Com certeza, eu acho que precisa conversar, precisa dar voz para essas pessoas, né? Para as mulheres. A gente vive numa área que tem muita mulher designer, mas se eu chego em sala de aula, pergunto, galera, digam 10 mulheres designers aí que vocês admiram. Vai ser difícil, me digam 10 fotógrafas aí que vocês admiram, sabe? Então é meio complicado aí. Então acho que tem que mostrar, tem que deixar essas pessoas falarem, e aí faz parte, né, do meu privilégio de ser homem branco, classe média, de trazer isso para discussão também, né? Então, eu não é o meu lugar de fala, né? Eu não sou negro, eu não sou gay, eu não sou várias drag queen, travesti, certo? Mas isso não quer dizer que não vai ter essa discussão. E aí essa discussão começou quebrando também os meus preconceitos, né? De conversar com essas travestis, de conversar com as drags, de entender esse mundo, sabe? Então, se as pessoas começassem conversando com essas pessoas, eu acho que já ia ajudar bastante a ver que elas são seres humanos, elas, o gênero que for, se for não binário, são pessoas incríveis, e são pessoas como você, como teu pai, como tua mãe, como teu irmão, sabe? Como essas pessoas têm próximo aí. A gente tem que se moldar como um grande microfone para essa galera poder falar, né? Porque realmente, não, vamos trazer para debate, vamos trazer essas pessoas para próxima. E tu falou ali, pô, o mercado, Joinville tem a maior população negra do estado. E tu falando, eu pensando assim, pô, mas quais negros eu conheço do mercado, de que estão trabalhando com publicidade, estão trabalhando com design? Cara, me vem na cabeça, sei lá, 1, 2 no máximo. De assim, a gente aqui em Joinville, principalmente, balança uma árvore, cai 4 agências diferentes, uma de marketing digital e outras 4 de... Então, assim, é difícil tu olhar pra isso e falar, pô, como é que o mercado, como é que a gente consegue ter uma pluralidade tão grande de etnia aqui na cidade e não ter isso no mercado, a gente não ter essa galera atuante, né?
E até mais, assim, a gente não tem muito imigrante oriental aqui, a gente não tem muito imigrante indiano, mas essa pluralidade étnica que tu falou tem que atingir. É mexicano, é latino, é indiano, né? Então é oriental, se a gente tem um de Taiwan, da Coreia, de Japão, certo? A gente não tem isso aqui, aí não tem mesmo esses grupos étnicos aqui. Em outros lugares tem mais, nos Estados Unidos a gente vê muito, né? Sim. Indiano trabalhando, né? Então essa pluralidade tem que ser geral mesmo, tem que ser para todas as etnias, né? Só que aí, como eu falo, o que eu vivi, né, é com essa comunidade quilombola, que eu consigo dar voz Sim. para a comunidade, que eu consigo pegar o meu megafone e gritar, né, para essa comunidade. Uma vez eu peguei Uber com um cara que ele era indiano, ele tinha acabado de chegar em Joinville, e ele veio com 3 filhos. Os filhos sabiam falar o indiano e sabiam falar inglês, e ele disse assim, eu não consigo me comunicar com ninguém dessa cidade, porque a cidade não fala inglês, e porque os alemães da cidade, ele falou como um todo, né, não conseguem aceitar que eu sou de uma outra raça, de um outro povo, e acham que eu tenho que sim trabalhar de Uber. O cara tinha certificação de uma porrada de coisa, assim, ele tinha sido professor universitário na Índia. Ele falou, eu não consigo chegar aqui, bater na porta da universidade e falar, ó, tá aqui meu currículo pra poder trabalhar, porque ainda há esse bloqueio. Ele falou, cara, então o que eu tenho que fazer é trabalhar com o que dá pra trabalhar, então eu tô trabalhando de Uber, as minhas crianças estão sendo alfabetizadas em casa, porque eu não consigo nem levá-las pro colégio, porque a gente tem esse... quando chega aqui o cara pergunta se eu sou... Ele falou, eu já cheguei a falar que eu era americano pra poder ter aceitação melhor do cara. Porque se eu falasse que eu era indiano, o cara já ia me olhar de outra maneira. E como eu cheguei falando inglês, o cara falou, ele tá falando inglês, e o cara nem percebeu que eu tinha sotaque. Porque realmente, às vezes, a gente se diz uma cidade tão grande, um ecossistema tão inovador, que às vezes chega um momento que a gente não percebe que essas coisinhas acontecem. E é uma das coisas que eu gosto muito, por exemplo, que deve ter também, mas eu gosto muito de Florianópolis. Toda vez que eu vou pra Floripa, eu passei o carnaval lá esse ano. Foi esse ano, porque a pandemia foi depois do carnaval. E havia muito disso, assim, a liberdade das pessoas em Florianópolis no carnaval foi tão grande que eu nunca vi uma liberdade em todo o tempo que eu tô em Joinville. Da galera na rua, da galera podendo ficar livre, e eu sei que lá deve acontecer sim repreensões, e que aqui em Joinville acaba acontecendo, sabe? Então, ver as pessoas, de verdade, só de ver as pessoas felizes vivendo do jeito que elas podem viver, do jeito que elas têm que viver, já dá um estímulo, assim, sabe? Já dá um aquecimento no coração, e tu fica, puta, que legal, as pessoas estão sendo o que elas são, assim. É um outro perfil de cidade, né? De repente, eu não me recordo o percentual, isso é 35% de Florianópolis é de estudante. Então, estão fazendo estudante universitário. Então, tem um percentual alto da cidade com uma idade mais baixa, né? Que geralmente o estudante universitário tem 17, 18, 19 anos aí, né? E eu acho que, eu não sei, eu tô falando aí o achismo, não tenho estudo, né? Mas que isso facilita, né? Porque eu vejo a geração da galera que tá entrando no curso, da galera mais nova, eles estão me ensinando um monte de coisa. É sentar e conversar. Tem 2, o Iago e o Arthur, que eu gosto demais, é sentar e conversar com eles dois, e os caras dão uma aula pra mim, sabe? Tipo, pô, que legal, obrigado, sabe? Chegar no final, pô, obrigado por ter me ensinado isso, porque é muito louco. Então, eu acho que o pessoal mais novo tem um pouquinho mais de facilidade. Já nasceram aprendendo isso, já nasceram vivendo isso, né? Sim. E aí tô com 37 anos, né? Então, já foi um pouquinho diferente, né? Mas tem que melhorar, não quer dizer que não vou aprender com o pessoal, não vou aprender com quem tá vindo aí também, né? Legal. Roy, um pouco sobre a tua inspiração do dia a dia. Antes de a gente começar a conversa, tu falou que tu foi passar um café. O quão o café é importante pro teu criativo? Tu é desse tipo de criativo que, não, eu boto fone de ouvido, eu sento na frente do computador, o ambiente precisa conversar comigo, eu tomo uma boa xícara de café, ou tu é daquele cara que, não, eu consigo, através fechar o olho e conseguir a minha inspiração? O quão esses elementos fazem diferença no teu criativo diário, assim, cara? Cara, o café faz bastante, que foi por culpa do café que eu comecei a fazer várias outras coisas, tá? Mas a culpa do café, de prestar atenção no gosto do café, de moer o grão do café, se tem uma margem, se é mais fino, se é mais grosso, se eu vou passar numa moca, se eu vou passar na Aeropress. Então, isso me ajudou bastante a prestar mais atenção nas coisas, né? Prestar mais atenção, olhar, prestar atenção no olhar, a gente sempre prestou, sempre prestava muita atenção, porque
por culpa do design, da fotografia, então estou sempre olhando. Mas a gente tem outros sentidos, né? Escutar é diferente, prestar atenção no que está escutando, é tomar, é comer, é beber, é prestar atenção nisso, se é mais amargo, é mais ácido, é mais doce, né? Então o café me ajudou isso a nos outros sentidos mesmo, a prestar mais atenção nos outros sentidos. Agora, ambiente, cara, assim, eu gosto muito de escutar música, mas demais mesmo, sabe? Sim. Então, tem um fone para escutar música, é difícil escutar o que está acontecendo ao redor com fone também, e na hora que eu tô trabalhando mesmo, e geralmente quando é um trabalho repetitivo, eu preciso fazer isso 40 vezes, tem que copiar, colar e editar um texto, copiar, colar e editar um texto. É música, de repente até com uma batida, eu gosto muito de rap, então a batida do rap me ajuda a fazer aquele ritmo já, né, aquele tum-tum-tá, tum-tum-tá, então fica mais fácil do meu ritmo aí, mas eu não tenho um ambiente mesmo assim que eu posso te dizer, assim, ou assado, eu sou mais criativo. Tem atitudes aí, tipo, de estudar, de estar sempre lendo, e ler não é ler livro só, né? A galera fala, parece que o professor, quando fala que é para ler livro. Cara, ler tudo. Ler a legenda do post numa rede social, ler um post legal no Medium, que tem textos absurdo bem escritos no Medium, sabe? Tem muita gente produzindo. Muita gente produzindo conteúdo aumenta também o nível de coisa ruim. Sim. Mas tem muito conteúdo bom sendo produzido, sabe? Então é ler, é estudar, é escutar música. Por culpa dessas viagens pela América do Sul, América Latina, a gente começou, eu e minha esposa, a gente começou a escutar mais música em espanhol, então vamos pro México. Pô, qual é o ritmo do México? É tal coisa. E na hora que tu escuta o ritmo do México, tu olha e fala, cara, parecido com o gaúcho aqui do Brasil, que loucura, né? E aí tu vai pesquisar e, pô, não tem origem parecida, mas o ritmo, assim, se tu cantasse aquela música gauchesca em espanhol, tu vai falar, nossa, isso daqui é do México, não pode, cara. Sabe? E é prestar atenção até nessas culturas. Eu não sou... eu nunca fui num CTG, eu nunca botei uma bombacha, comecei a tomar chimarrão esse ano, sabe? Porque por gostar do gosto, assim, mas nada de tradição. Mas é conhecer também essas culturas, é conhecer isso. Às vezes, tô falando da América Latina, mas, cara, o Brasil tem um monte de coisa legal, sabe? Aqui, o sul do Brasil tem coisa legal, o Nordeste tem coisa... O Nordeste é um absurdo culturalmente, né? Sim. O Norte tem coisa legal, o Centro-Oeste. Então, eu acho que a principal parte do meu processo de criação de trabalho é estudar. É estudar, é ler, é ver vídeo. O YouTube bomba. O YouTube bomba, assim, demais. YouTube Vimeo aqui é... Legal. Eu digo que quem começa a pesquisar sobre lugares, eu fui fazer a gente fez uma viagem ano passado para Brasília. E todo mundo que falou que eu perguntava sobre Brasília, dava uma ideia super superficial, assim, de, não, uma cidade pra tu ir, ficar e não vai ter nada pra tu fazer, não vai ter nada pra tu curtir, não adianta nem ir na cidade satélites, porque não, cara, Brasília é uma cidade pra tu ir trabalhar. E a gente foi pra ir num congresso escoteiro, beleza, tivemos os congressos escoteiros e teve um dia que a gente ficou de folga, assim, e, cara, a quantidade de riquezas e pequenos detalhes que tem na cidade, a gente ficou em Guará, que é uma cidade satélite lá de Brasília, e tantos lugares que a gente olhou e falou assim, cara, isso aqui, e assim, viagem total, vamos deixar os celulares no bolso, vamos fazer stories no momento que tem que fazer stories, vamos fazer fotos no momento que tem que fazer, mas vamos aproveitar cada segundo, assim, e é realmente isso. Não, olhar pra uma cidade onde todo mundo tinha uma ideia de, puta, ser uma cidade que tu só vai lá pra poder xingar os políticos, ou tu só vai lá pra poder fazer uma puta cobertura jornalística, ou só pra trabalhar, e encarar como uma cidade que tem tanta coisa pra tu poder ver. A gente trouxe, muito engraçado, porque a gente trouxe de lá umas sementinhas de flamboyant, da árvore flamboyant, e a gente plantou todas elas, então toda vez que a gente passa por elas, a gente fala assim, essa aqui foi a árvorezinha que a gente trouxe lá de Brasília, e é essas experiências que a gente, que depois de fazer as viagens, depois de começar a fazer essas viagens, que a gente vai percebendo que, cara, olha só, eu tô trazendo um repertório pra mim de coisas que às vezes as pessoas não acabaram não vivendo. Quem foi com a gente na viagem, por exemplo, a Brasília, acabou indo comer no McDonald's, acabou indo comer acabou indo beber em cafés já famosos, e a gente foi, o dia que a gente chegou lá, a gente foi beber numa galeria lá que parecia uma distribuidora, que é normal deles lá, e a gente foi comer uma pizza de R$1 lá também, que é normal deles lá, e é um negócio que
isso vai agregando, assim, sabe? Eu acho legal nessa tua fala de, cara, a maioria das coisas vai me agregando. Estudar sobre aquela cidade que eu tô indo viajar me agrega. Estudar sobre o que tem pra comer, ou, até eu vi ontem nos teus stories, comer a comidinha de rua, sabe? Faz eu ter essa experiência. Às vezes muito ruim, ou às vezes muito boa, de tu se surpreender que aquilo que tá sendo feito ali é maravilhoso. E esse aparato é muito interessante, assim, de... Cara, não necessariamente é o meu ambiente que me inspira, e sim todo o repertório que me levou até onde eu tô hoje, né? Eu sou o que eu vivi, né, Rodrigo? Então, o resultado que eu sou hoje em dia é resultado de tudo aquilo que eu vivi. Então, e comer uma pizza de R$ 1 e comer, sentar com a tiazinha da esquina, sabe? Tu falou de cafeteria, então, cara, existem coisas absurdas, assim, existem cafés absurdos que é uma portinha só. Tu não precisa ir naquela cafeteria que todo mundo vai, tira foto com o nome no copo e posta, sabe? E sempre erra o meu nome quando eu vou, mas o que eu gosto dessa cafeteria é que tem Wi-Fi de graça, né? Então ajuda. Mas as outras cafeterias têm um café que é uma delícia, sabe? Eu me lembrei, se você falou agora, teve uma experiência no Atacama, que a gente foi numa lojinha que fazia sanduíche, assim, e fomos comer uma vez, pô, o sanduíche era mal bom, então a gente foi de novo, e a dona tinha recém-aberta, e a dona tava fazendo sanduíche, e a gente puxou papo aí no último dia que a gente foi embora, a gente, tchau, a gente tá voltando pro Brasil, ela, ai, tchau, muito obrigado, deu um abraço, e fez um sanduba super especial, assim, meu Deus, ganhei a viagem, sabe, o abraço da senhora. E vai lembrar disso pra sempre, né, cara? Com certeza. O sanduba dela, eu tenho foto do sanduba dela que tava uma delícia, monstruosamente delicioso, assim. Que legal. E ganhei a viagem, de ganhar um abraço dela, de ganhar uma coisa boa dela, né? Tipo, obrigado por ter vindo, né? Olha só que legal que é, obrigado por agradecer as coisas, né? Então ganhamos a viagem lá. Cara, que legal. Tu falou sobre o café, que é uma portinha lá em Brasília, a gente foi num café que se chama Acervo Café. O Acervo Café é literalmente, quando a gente botou no Uber a gente não tinha ideia como é que era a fachada, e ele é literalmente uma portinha, assim, e daí é uma portinha que tu vai subindo, e daí vai pra um segundo andar, e ele é todo um ambiente em construção, assim, e é de proposital um ambiente de construção, luz super baixa, e é um ambiente incrível, cara. Assim, e é literalmente isso, é uma portinha que tu entra e tu vai... tu sobe uma escadinha e não é um Starbucks, não é um negócio que super instagramável, onde é fácil tirar foto e não, vamos aproveitar, mas é a experiência desse momento, é uma portinha que eu posso dizer, cara, aquela portinha ali, por incrível que pareça, é um ambiente legal pra caralho. Dou outro exemplo também lá de Curitiba, quando eu conheci o Bar do Alemão, que também é a mesma coisa, é uma portinha que tu entra e de repente tu tá no meio da Alemanha, assim, e no meio de Curitiba. Então é outra experiência, assim, que tu entrou, viveu aquele momento e às vezes não necessariamente precisa sempre comer no McDonald's e não necessariamente precisa sempre tomar café na cafeteria da Sereia. Então, viver esse momento, né? É viver esses pequenos pedacinhos e é legal, que a gente falou, pô, eu lembro da tiazinha que fez o sanduba e que deu aquele abraço e que deu aquele tchau e que vai ficar na minha memória pra sempre, né? E eu acho que os melhores lugares que a gente foi a indicação dos locais ainda, né? De conversar com o local, de olhar, assim, de ver que, pô, tem um monte... aquele ali tá cheio, um monte. Agora, nessa última viagem do México, andando na rua, pô, aquele carrinho ali tá cheio. Então, aquele carrinho deve ser bom, vamos lá, tem um monte de local, a galera terno e gravata, os outros mais simples. Então, pô, tem um monte de gente diversa, deve ser bom aí. Pra ir além do TripAdvisor, né? Meu, absurdo, a melhor coisa, foi a melhor comida do México, assim, pode ser a emoção da primeira comida, que eu olhei e falei, nossa, eu posso estar, o emocional pode estar me ajudando aí, né, nessa, de achar que foi a melhor, mas foi um absurdo, sabe, um absurdo. Olha, mudando agora um pouco a página, mas como professor, tu chega a dar aula pra qual período da faculdade? Do começo ao fim da faculdade, tu tem aulas com as turmas ou tu só dá no momento? Pro design eu trabalho primeiro e segundo ano, eu trabalho com engenharia de software e sistemas de informação aí é o quarto ano,
e para fotografia primeiro e segundo ano. Então tá bem mesclado ali, tá bem Legal. misturado. E tu consegue ver a diferença de percepção criativa e sobre a criatividade nessa galera que começa na faculdade e que depois tu acaba esbarrando com elas no final, ou na parte do TCC, te chama pra orientar, ou então pra ser banca. Tu vê essa percepção de diferença que o cara entra como achando que o cara vai tomar um shot do elixir da criatividade e o cara vai virar criativo, e a construção dessa narrativa criativa de cada aluno? É diferente. A galera do primeiro ano tem menos medo de errar. A galera vai passando, parece que ela fica com mais medo de, nossa, eu tenho que mostrar, eu tenho que ser incrível, eu tenho que ser muito bom, sabe? Então, parece que a galera fica com mais medo, e eu acho que o curso, ainda tá numa faculdade, tá fazendo um curso superior, é hora de errar mesmo, é hora de fazer um monte de coisa errada, de tentar abrir empresa e fechar, de tentar emprego, não quer abrir empresa, tranquilo, mas tentar 4, 5, 6 estágios, empregos durante o curso, né? Então é hora de errar. O que eu sinto é isso, a galera dos primeiros anos iniciais são mais soltas, assim, só que aí a construção de repertório vem acontecendo durante o curso, aí a gente vê uma diferença bem grande, né, de repertório do primeiro para o quarto ano, em qualquer área, até na área da tecnologia, né, a discussão sobre usabilidade, experiência com o pessoal do quarto ano de engenharia de software e sistema de informação é bem diferente, porque já sabem, já tem outro repertório, por mais que nunca estudaram aquilo, mas sabe o que é, porque usa, né? Então, eu posso não saber tal conceito lá que eu estou ensinando, conceito bem complexo, mas ele sabe como que aquilo funciona porque ele está com a mão naquilo, né? Sim. E esse repertório ajuda demais mesmo, ajuda demais a aumentar a discussão e aumentar o nível dos trabalhos deles, né? Porque cara, tem que ter muito repertório em tudo, né, que tu faz, tem que ter repertório. Se é para cozinhar, só para se manter, tem que ter repertório. Se é para fazer design, se é para fotografar, se é para construir um muro, precisa de repertório, precisa fazer, precisa ver, né? Sim. E tu acredita que na afirmação que criatividade é um dom? Ou pra ti a criatividade é outra coisa? Cara, eu acho que não. Eu acho que é dom. Eu não sei, eu não sei a definição científica de dom, mas eu vou dizer aí que para mim nada é dom. É tudo trabalho. É tudo ralar, é tudo sentar a bunda, é tudo estudar, é tudo suar. Porque é fazer, é experimentar as coisas, né? Então, você não vai aprender a fotografar se você não fotografar. Você não vai aprender a fazer design se você não fizer design. Você não vai aprender a escolher uma tipografia se tu não mergulhar e começar a prestar atenção em tipografia, em ver. Tu pode estar indo na moda e falar, essa daqui tá na moda, essa daqui tá todo mundo usando agora. Vai, mas na hora que chegar um problema diferente, tu não vai conseguir resolver, porque tu vai estar no da moda e não é para responder com a moda agora. Nada contra a moda, muito pelo contrário, tá? Acho que tem que entender a moda, ver o que está sendo usado, tudo. Aliás, nada contra nada, assim, o negócio tem que ser plural mesmo, né? Mas para mim criatividade é trabalho, para mim criatividade é sentar, é trabalhar, é estudar e lendo sobre diversos artistas, lendo sobre músico, né? Conversando com o Juarez Machado, né? O artista aqui de Joinville. Cara, o que ele faz? Ele pinta demais, ele é muito produtivo. E como é que ele faz essas coisas lindas? Porque ele está o tempo inteiro trabalhando, porque ele está o tempo inteiro pintando, porque ele está o tempo inteiro fazendo. Né? Então, ele é criativo? Com certeza, é resultado de um esforço cognitivo, físico dele, né? De estar fazendo isso. As sinfonias, né, dos grandes compositores, estudar o processo dos caras, eu cheguei a ler livros, eu gosto muito desse tema de criatividade, então eu leio bastante sobre isso, ver que o processo lá de Beethoven era errar, era fazer, jogar fora, amassar, fazer, jogar fora, amassar, fazer, jogar fora, amassar, e nossa, aqui tá bom, então peraí só um pouquinho, então vou continuar aqui, vai fazer, jogar fora, amassar. Então é um processo de erro, de tentativa e erro, né? Não tem muito, não é um processo, até a ciência é assim, né? A gente tá vendo, como é que é fazer uma vacina para uma coisa que pode matar o mundo. Cara, é testar, é fazer, testar, errar, fazer. E a gente não tinha noção nenhuma de como é que era um processo desse, né? Então para mim, criatividade é suar. Né? E aí tem que gostar, e aí tem que estar apaixonado por aquilo. Eu acho que o amor tem mais... o amor é mais importante para a criatividade do que o dom, do que ser considerado um dom, né? Porque tem que amar a parada que faz, tem que amar o que faz, gostar daquilo,
para poder ser criativo naquilo, porque se ficar de preguiça, se ficar fazendo as coisas de uma maneira mais simples, assim, mas não simples, né, mas mais desleixada, aí vai ser difícil desenvolver a criatividade. Legal, cara. Legal. Tem alguma indicação de documentário, podcast, filme, livro que tenha te ajudado nisso? Porra, um só é foda, né? Me dá um só, me dá o único livro. Mas alguma coisa que possa ajudar quem tá nessa trajetória a abrir um pouco a mente, a estudar mais sobre o assunto, a entender mais esse mundo. Tá. Eita. Podcast, cara. Podcast eu consumo muito de design, os podcasts de design, né? Então tem os do B9, tem um monte de podcasts ligados a essa área ali que são interessantes. Uhum. Tem um que eu gosto muito que é o Visualmente, que eu gosto bastante do Visualmente por ser focado em design. Eu escutava muito o Anticast no início. Uhum. E o Projeto Humanos também é muito, né? É uma coisa de contar história, uma produção surreal. Assim, acho lindo. Eu não consegui escutar todos, mas o que eu escutei, eu falei, que é isso, cara? Isso daqui é produção de Hollywood, cara. É surreal, assim, sabe? Cara, livro. Eu tô olhando para cima aqui, vendo um livro que tem vários livros, mas eu não consigo dizer um que mudou minha vida, assim, sabe? Talvez um para poder começar, que seja um bom começo, é começando por esse, ou então um livro mais atual que tu leu, que foi legal para ti. Não necessariamente ligado à criatividade, mas pode ser qualquer outro. Eu ia falar que eu tô lendo o Diário de Anne Frank, tá? Então eu tô lendo um livro meio pesado para essa época e não é muito... Não é muito recomendado. É interessante entender, né, que era uma adolescente na época da Segunda Guerra, então se colocar no lugar dela tem sido bem interessante viver 3, 4 anos isolada por ser judia, né? Então tem sido um desafio ler isso. É lindo o livro, é muito bom, Sim. mas tem sido um desafio emocional mesmo. Deve ser bem pesado mesmo, cara. Para fotografia, eu indicar qualquer um do Sebastião Salgado. Qualquer um do Sebastião Salgado, eu sou fã dele demais. Eu acho que o primeiro livro dele, que é Outras Américas, é lindo demais esse livro, que foi a viagem que ele fez nos anos, acho que foi 60, 70, não me recordo, pela América Latina. Então tem muita história nesse livro, com fotos absurdas, ele jovem ainda, né? Então esse Outras Américas para fotografia. E para a galera do design, eu indicar o David Carson, que aí é um designer lá dos anos 90 que fez parte da minha formação de designer, que construía aquelas coisas meio MTV, meio desconstruídas, assim, e na minha formação foi muito importante. Eu gosto muito dessa linguagem, meio grunge, meio bagunçada, mas que não é bagunçada, tem sua ordem ali. Eu gosto bastante do David Carson. Legal. Bastante. É isso aí. Olha, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo pela conversa. Agregou bastante, tuas experiências são bem importantes. Beleza, eu que agradeço a oportunidade de estar trocando uma ideia, a conversa, a gente aprende demais conversando ainda, né? Lendo livro, mas conversando também, trocando ideia, então, precisando, Rodrigo, tô aí para ajudar.